No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos caras aí, que inclusive foi presidente dos Estados Unidos, que influenciou aí a corrente liberal dentro das relações internacionais, que foi justamente Woodrow Wilson, que foi aí o 28º presidente americano aí na história. Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global, então bora pro vídeo. Woodrow Wilson foi esse cara, então, presidente dos Estados Unidos, que ajudou aí na formação do pensamento idealista ou liberal dentro das RIs. E uma de suas contribuições foi justamente com sua ideia e sua ideologia, que é considerada por muitos como o internacionalismo liberal. Mas o que seria então esse internacionalismo liberal? Seria basicamente a ideia que a gente já vem discutindo aqui em alguns vídeos sobre a tentativa de criar uma paz, uma cooperação pacífica entre os estados, a fim aí de manter a paz entre eles. Então é uma forma de você evitar guerras, beleza? Então, muito ligado, por exemplo, com a área da diplomacia. E, nesse sentido, como o Woodrow Wilson era um presidente e ele estava escrevendo suas ideias ali, basicamente durante a Primeira Guerra Mundial, então é diferente do contexto de Engels, no qual ele estava antes da Primeira Guerra, o Woodrow Wilson então vai publicar o que ele vai chamar aí de 14 pontos de Wilson, que seria basicamente as 14 teses que o Wilson vai propor lá basicamente no Congresso americano e em outros lugares também, beleza? Para falar aí sobre os seus ideais. Mas, para a gente aqui, dentro das relações internacionais, tem 3 pontos que, assim, cara, são fundamentais para você entender qual era o pensamento dele. O primeiro deles é o que diz respeito à autodeterminação dos povos. Então ele vai defender aí, por exemplo, que os estados eles são soberanos e que por isso eles devem então ter lá seus regimes próprios, enfim. Não deveria haver então uma intervenção externa com relação a outros estados interferindo na política deles, beleza? Essa é a primeira ideia. A segunda, justamente, a defesa da redução de armamentos, justamente porque a ideia de uma paz armada, ou seja, o que seria a paz armada? Eu me armo para poder, consequentemente, garantir a paz, porque se eu me armo, o outro vai se armar e ninguém vai entrar em conflito, porque quem é que vai querer atingir um país, quem é que vai querer basicamente atacar um país que possui, por exemplo, bombas nucleares. Então essa ideia de paz armada, para Wilson, é uma tese fraca e que leva a ainda mais guerras, justamente porque cada país, vamos supor, cada país vai ficar cada vez mais produzindo aí armamentos ou bombas nucleares, enfim. Então, eles vão se armar até os dentes justamente para poder, em tese, não fazer guerra. Pelo Wilson, ele diz que toda essa história só faz fomentar a guerra. E por fim, e essa é a ideia mais importante, eu acho que assim, a contribuição mais importante de Wilson dentro das relações internacionais foi a criação da Liga das Nações. Então a criação de um ente, de um órgão, que seria até quase supranacional, beleza? Que tentaria regular a atuação dos estados, ok? Então Wilson foi responsável, um dos principais idealizadores, inclusive, da criação da Liga das Nações, que antecedeu a ONU, né? Então, lembrando, isso foi criado logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então ali em 1918, 1919, beleza? Quando foi criada a Liga das Nações. Só que tem um problema, e aí vai vir os realistas de novo bater no Wilson e no Engels para falar que eles estão errados e que são idealistas e não liberais. Por quê? Porque a Liga das Nações era um organismo, né, era um ente que muitos analistas chamam de toothless, ou seja, era basicamente uma liga no qual você não conseguia impor sanções de fato, sanções efetivas ou punir as pessoas que cometeram, enfim, crimes e tudo mais. Então, muitos consideram que a Liga das Nações era um órgão sem dente para morder, ou seja, não tinha como você, basicamente, punir aquelas pessoas. E, por conta disso e de outros motivos, por exemplo, a Liga das Nações não tinha uma constituição, digamos assim, tinha lá a carta, beleza, tinha dizendo os princípios, mas não era algo que tinha o poder ou a força jus cogens, que é uma força que não tinha uma força de lei, ou seja, basicamente, tudo que estava ali eram basicamente recomendações de que os estados deveriam seguir. Mas nenhum estado chegou lá e falou, não, eu vou seguir com isso até a risca. Então não tinha essa obrigatoriedade, digamos assim,
no cumprimento desses atos. Por isso, inclusive, que a Liga das Nações falhou e tivemos a Segunda Guerra Mundial. Então, de um lado, os realistas criticam isso justamente porque houve a Segunda Guerra e houve outras guerras também, grandes guerras. E por outro lado, Wilson também ele é elogiado justamente por tentar criar uma solução pacífica, aí, tentar criar uma ideia de um mundo sem guerras, um mundo mais pacífico. Então, ele influenciou nesse movimento, influenciou, por exemplo, nas ideias aí de direitos humanos, na própria ideia de ONU, beleza? Não é à toa que ele também vai ser responsável aí por defender aí, né, a democracia e defender o papel dos Estados Unidos, né, já que ele era norte-americano, americano, enfim, dentro das relações internacionais, beleza? Então ele vai defender esse papel hegemônico dos Estados Unidos, dizendo que eles são um promotor da democracia e da igualdade, da paz, e que por conta disso todos os países deveriam ser democracias, pois na visão dele esse seria o melhor sistema de governo que, enfim, existe e que, portanto, os países deveriam seguir para manter essa paz. Só para fechar, fato é que o Wilson ele sofre muitas críticas, beleza? Principalmente com relação a dois pontos. Primeiro, aquela ideia que eu falei de autodeterminação dos povos, porque ele defende a soberania nacional, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos, na atualidade, com a sua política externa, ele invade e interfere na política de outros países para poder satisfazer seus interesses. Então é uma visão meio contraditória, né? Porque de um lado você está defendendo soberania, mas você chega lá e invade outro país, ou então interfere na política de outro país. Então é algo questionável para muitas pessoas. E, por outro lado, a questão da democracia, de defender democracias quando, no pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aí defendeu regimes que são considerados aí ditatoriais ou, enfim, regimes que são autoritários, beleza? Então, alguns regimes no Oriente Médio, beleza? Então, muitas pessoas criticam esse fato. Então, há vários debates com relação a essa questão, principalmente por Wilson defender os Estados Unidos nessa questão de ser o promotor da democracia, beleza? Mas, fato é que ele, de fato, influenciou aí na criação de vários órgãos. Então, até hoje temos, por exemplo, a ONU, beleza? Então, ele teve sua importância. Bem, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, até a próxima.